Olá, Mães com Propósito, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelke, sou casada com o Maurício, mãe da Sara de 16 anos, do Emanuel de 10 anos e da Helena de 1 ano e 6 meses. Estou aqui para falar com vocês de mais uma série de Mãe para Mães. E o tema de hoje é preciso confiar. Eu quero fazer duas perguntas para vocês, começando para mim também. Você confia em Deus? Qual o seu nível de confiança em Deus? Eu quero contar uma experiência, a minha gestação da minha última filha, da Helena. Nós até pensávamos em ter mais um filho, mas era uma coisa assim, meia vaga. E Deus, com os seus propósitos, Ele já estava planejando. Em janeiro de 2022, eu engravidei da Helena. No primeiro momento, assim, foi um susto, mas em todo o tempo nós agradecemos a Deus por aquela gravidez. E toda a família ficou muito feliz, agradecida ao Senhor. E algumas preocupações surgiram, através até mesmo da situação financeira, uma já estabilidade que nós já temos, né? Mas Deus, Ele, com o seu poder infinito sobre as nossas vidas, Ele sempre esteve conosco, em todas as situações. E realmente eu pude confiar desde o início. Graças a Deus, em todas as minhas consultas de rotinas mensais, foram todas muito boas. Os exames também, tudo que foi planejado, Deus estava sempre no controle. E nós, como família, sempre confiando no Senhor em todo o tempo. E declarando que realmente aquela bebê é do Senhor, o Senhor tem um propósito para a vida dela. E depois fomos fazer o exame, soubemos que seria a Helena, né? E então uma felicidade aumentou no nosso lar, nas nossas vidas. E graças a Deus deu tudo certo. Mas eu sempre, desde o início, já pedi para o meu médico que queria um parto cesárea, como eu tive da Sara e do Emanuel. E ele agendou essa cesárea, só que eu fui na última consulta e realmente ele falou que a Helena já está encaixada para nascer, mas ela tem o tempo dela. E o tempo dela chegou naquela madrugada. A minha bolsa estourou, o que não tinha acontecido nas minhas gestações anteriores. E eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com medo. Eu orei naquele momento e falei: Senhor, a Helena é sua. E o Senhor cuide dela, por favor, em todo tempo, e traz para a minha vida uma paz, uma segurança e uma confiança total no Senhor neste tempo. E fui para o médico e ele realmente falou que a bolsa tinha estourado, mas era para ficar tranquila, porque o parto seria naquela tarde, né? Logo em seguida. E eu internei e lá começaram as dores do parto, senti as contrações. Mas em todo o tempo eu declarando a palavra de Deus, que diz em Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu tinha uma certeza que Deus estava naquele tempo ali conosco, Ele estava cuidando de tudo. E fui para o centro cirúrgico e o parto não foi normal, mas foi cesárea, né? Foi tudo bem, graças a Deus. A Helena nasceu uma menina linda, saudável, cheio da graça do Senhor. Mas ficamos 2 dias no hospital, né, como de rotina, viemos para casa e realmente nós agradecidos a Deus, porque Ele tem o cuidado pelas nossas vidas. Ele tem um propósito para cada situação que nós passamos. Ele que traz essa segurança, Ele que traz esse conforto, Ele que traz essa confiança. Ali uma semana tivemos um retorno com o médico e ele falou que a Helena estava com amarelão, com icterícia. E tivemos que internar, eu e ela, né? Naquele momento foi mais um susto,
porque nas gestações anteriores não passei por isso, mas Deus estava no controle. E naquele momento veio mais uma preocupação, um medo, e nós declarando a palavra do Senhor sempre. Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que está em Salmos 125:1. E nós realmente precisamos cumprir a palavra, falar, declarar a palavra, porque isso nos fortalece. E naquele momento realmente trouxe uma segurança, uma força para as nossas vidas. E ficamos ali internada, fizemos os exames e o médico falou para nós que teria que fazer esses exames, teríamos que colocar ela no banho de luz. E ele falou que teria que ter todo o cuidado para não ir nas vistas dela, nos olhinhos dela, porque poderia prejudicar. E eu fiquei ali a noite inteira, em claro, não dormi, pedindo a força de Deus, orando, chorando, clamando realmente aos pés do Senhor, que desse tudo certo nos exames e que nós fôssemos para casa logo. E graças a Deus, depois de 2 dias, o médico voltou, fez os exames e graças a Deus deu tudo certo. Até o médico falou para mim: mãe, que bom, né? Esse sacrifício que você teve de ficar as 2 noites em claro, deu tudo certo. E eu só falei, graças a Deus, porque não era a minha vida, mas o Espírito Santo sobre mim, sobre nós, sobre a nossa família, né? Todo mundo estava orando e pedindo realmente a graça do Senhor sobre a vida da Helena. E graças a Deus deu tudo certo e os exames também. E eu quero realmente agradecer a Deus por essa experiência que eu pude ter da minha gestação, do parto, né, cesárea. Tive as dores, sim, do parto normal, mas Deus, Ele já tinha um plano para as nossas vidas. E também depois que voltamos para o hospital, mais uma confiança e eu pude realmente sentir a presença de Deus naquele quarto, invadindo as nossas vidas, a presença do Senhor, do Espírito Santo, nos cobrindo com a graça dEle, com os braços deles estendidos sobre nós naquele lugar, naquele hospital. E realmente essa presença que nós precisamos ter todos os dias, o Senhor. E eu quero falar para você que está me ouvindo, que você realmente confie em Deus em todo tempo. Tenha intimidade com o Pai, porque essa segurança, esse conforto, essa coragem, essa força, é só Deus que nos dá. É só o Espírito Santo que nos fortalece dia após dia. E essa experiência eu quero que sirva para as suas vidas, que vocês estão me ouvindo, que realmente vocês coloquem o Senhor, vocês mães, que vocês possam declarar sobre a vida dos filhos de vocês, que eles são bênção, declarar que eles estão neste mundo porque tem um propósito, porque Deus nos levantou realmente como mães que oram, como mães que têm força do Senhor, como mães que confiam em todo tempo em Deus. Claro que às vezes passamos por momentos difíceis, mas nós temos um Deus, temos um Pai, que nós podemos confiar em todo tempo e sentir que Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso companheiro em todo tempo. E eu quero falar para você, mães, se essa palavra serviu para você de encorajamento, de força, de confiança, que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like e que você possa passar esse vídeo para suas amigas, para que elas também possam ter experiências extraordinárias com o Senhor. Deus abençoe e um grande abraço.